37, versículo 10 e 11. O tema da mensagem é: ainda há esperança para a sua situação. Ezequiel 37, versículo 10 e 11, que diz assim o texto sagrado. A minha tradução NVI é um pouco diferente da de vocês. Diz assim o texto sagrado: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Versículo 11 diz assim o texto sagrado: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e a nossa esperança desvaleceu-se. Fomos exterminados. Amados, esse texto é um texto bem conhecido de todos nós, de cor e salteado. Confesso que quando a Aline nos fez o convite, tinha outros textos em mente, mas o Espírito Santo nos conduziu a esse texto da Bíblia Sagrada, aonde eu quero titular o tema: ainda há esperança para a sua situação. Eu não sei a situação que você tem vivido até esse exato momento, mas eu quero dizer para você que ainda há esperança nessa situação que você está vivendo até hoje. O texto a qual nós lemos é um texto bem conhecido, é um texto bem conhecido de todas as igrejas. Creio eu que até as criancinhas já ouviram falar acerca de Ezequiel. Esse texto é um texto mais conhecido de todos os seus capítulos, a qual se encontra uma situação bem difícil, uma situação que Ezequiel vê, a qual ele começa a contemplar com seus olhos, uma situação que para a ótica humana não tem mais jeito, para a ótica humana não tem mais o que fazer, mas para Deus não há impossibilidade, porque Deus não trabalha com a impossibilidade. Amados, esse texto é um texto onde o profeta Ezequiel é levantado por Deus no período onde estava bem difícil, um período de escassez, um período onde o povo estava em terra estranha, um período onde o povo de Deus estava cativo, estava oprimido, estava ali na Babilônia sendo oprimido no cativeiro. Mas o que eu acho interessante é que Deus levanta Ezequiel nesse período de dificuldade, nesse período onde a frieza espiritual tinha tomado conta do povo de Israel, de Judá especificamente. O povo agora estava no cativeiro babilônico, mas não estava nem aí para Deus, tinha abandonado, tinha esquecido, pensando que Deus colocou na prova, mas pensou que Deus não estava com ele. E a esperança do povo de Israel, de Judá, especificamente falando, a situação para eles era uma situação de dificuldade, e não iria haver mais uma esperança futura, não haveria mais uma situação onde eles viessem adorar o Deus verdadeiramente. Mas nem nessa situação Deus levanta por nome de Ezequiel, para poder profetizar, para poder exortar o povo ao arrependimento, para dizer que ainda há uma esperança verdadeira para o povo de Judá. O que eu acho lindo do profeta Ezequiel é que ele vinha de uma linhagem sacerdotal, de uma linhagem a qual ele era filho de Buzi, o sacerdote. Provavelmente ele ia ser sacerdote com 30 anos, mas quando chegou a sua idade, entre 22 a 25 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia. Os seus contemporâneos também podemos ver que era Daniel, Jeremias, e viviam numa situação totalmente difícil, numa situação onde o povo não estava mais nem aí para Deus e tinha abandonado o seu verdadeiro Deus.
E o nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus torna a fortalecer. O profeta Ezequiel está inserido na classe dos profetas maiores. Podemos dizer que são 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O profeta Ezequiel está inserido nessas classes dos profetas menores, porque sabemos que a Bíblia é dividida em classes de livros: livros históricos, o Pentateuco, livros poéticos, os evangélicos. Existe umas classes de livros a ser seguida. E o profeta Ezequiel, o livro dele está inserido nessa classe dos profetas maiores. Não porque é maior do que os outros, mas porque o seu livro contém um número maior de capítulos. Por isso se encontra nessa classe de profetas maiores. O profeta Ezequiel foi levantado por Deus no capítulo 2, aonde Deus chama ele, e ele começa a ter visões, começa a ter revelações da parte de Deus. E Deus, ele fala com o profeta Ezequiel dizendo: filho do homem, põe de pé, porque eu vou te levantar para profetizar a minha palavra em meio a essa situação difícil. O profeta Ezequiel é levantado e ele começa a ter visões de seres celestiais, como serafins, querubins. Eu me lembro também que Deus, ele fez assim com Isaías no capítulo 6, quando ele começa a ter visões de seres celestiais, começa a ter visões a qual Deus revelou para ele, para o seu chamado. E o profeta Ezequiel também tem visões celestiais, e Deus começa a levantar ele dizendo: ponte de pé, porque eu tenho algo contigo e eu vou te usar para profetizar em meio a essa geração, em meio a esse povo que está distante da minha presença. E o Senhor levanta ele e começa a profetizar, começa a pregar a palavra do Senhor. Deus lhe disse que a palavra que ele iria pregar para ele serviria como mel, mas para quem tivesse que ouvir, seria uma palavra difícil, seria uma palavra aonde o povo não iria receber. Mas no capítulo 5 do seu livro, nós vemos que o povo começa a dar crédito à mensagem de Ezequiel. Começa a dar crédito agora à sua mensagem. E ele começa a pregar, não está nem aí se preocupado com o que o povo iria dizer. Ele estava se preocupado em entregar aquilo que o Senhor queria falar com o povo. Ele não estava preocupado se iria ofender o povo, se iria ofender as pessoas, mas ele queria entregar uma mensagem que Deus entregou para ele. E ele começa a pregar, começa a exortar o povo ao arrependimento, a voltar para Deus, porque ali haveria uma esperança verdadeira para todo o povo de Israel, de Judá especificamente. E o que eu acho lindo é que Deus, ele chama o profeta Ezequiel de filho do homem. Se você analisar os versículos e capítulos do seu livro, o Senhor vai ter como ele filho do homem, ou seja, o ser humano. Deus, ele vai chamar ele de filho de homem. E no capítulo 37, a qual nós adentramos, nós lemos nessa manhã, vai ter uma visão celestial da parte de Deus. O capítulo 1 vai iniciar dizendo que veio sobre mim a mão do Senhor, e pelo Espírito do Senhor me levou para o meio de um vale. Me levou para o meio de um vale. E no versículo 2 a Bíblia vai dizer que ele começa agora a contemplar algo. O Espírito do Senhor lhe deixou no meio de um vale cheio de ossos. A primeira visão do profeta Ezequiel vai contemplar ossos. Vai contemplar ali de longe só ossos. Mas quando ele chegar mais perto, ele vai contemplar que a situação era mais difícil do que ele imaginava. Porque no versículo 3 ele vai ver que os ossos não eram só ossos. Estava sequíssimo, estava em uma situação que não tinha mais jeito. Uma situação que não iria ter como mais na ótica humana, ter mais solução para aquela visão, para aquele visão que ele teve.
Mas eu acho lindo que Deus conduziu ele para o meio do vale, e o Espírito do Senhor lhe colocou no meio do vale. E o que eu acho interessante de Deus é que Deus, ele nunca nos deixa só no meio do vale. Deus, ele sempre está conosco em meio a situações difíceis, em meio a situações que para nós não tem mais jeito, mas é no vale que Deus, ele prepara para uma grande obra. É no vale que Deus, ele está conosco. É no vale aonde ele faz coisas maravilhosas. Porque se fosse depender do profeta Ezequiel, ele não entraria no vale, mas o Espírito do Senhor colocou ele no meio do vale, para mostrar que no vale também ele trabalha, para mostrar que no vale ele também está contigo nessa manhã. O vale que você está passando não é para a morte. O vale que você está vivendo até hoje, Deus está dizendo que está contigo no meio do vale. O vale que você está passando não é para a morte, mas é para o seu aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor conduz Ezequiel para esse vale, para o meio do vale, e deixa ele no meio. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 que ele começa a rodear o vale. Quando ele começa a rodear o vale, ele começa a contemplar algo. Ele vai observar que além daqueles ossos está numerosos na superfície do vale, ele vai contemplar que aqueles ossos estavam sequíssimos, ou seja, não tinha mais como reviver, não tinha mais esperança nenhuma, porque aqueles ossos estavam quase esfarelando, estavam quase sem utilidade, não tinha como reviver, não tinha como mais servir para algo aqueles ossos, porque o profeta Ezequiel vai dizer que estava sequíssimo, estava em uma situação de não ter mais jeito para servir para algo. Mas o Senhor vai falar para o profeta Ezequiel dizendo: filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Por acaso tem jeito para poder reviver? Pela ótica humana, eu diria: Senhor, não tem como reviver esses ossos. Não tem como, Senhor, porque a situação desses ossos aqui não serve para nada. Mas a ótica de Deus não é a ótica nossa. Deus, ele vê além do que você está vendo. Se para você pode ser sequíssimo, para Deus tem valor. Para Deus tem situação maravilhosa para você. E o Senhor faz uma pergunta ao profeta Ezequiel: Ezequiel, por acaso poderão reviver esses ossos? Por acaso poderão ressuscitar esses ossos? Por acaso, profeta Ezequiel, esses ossos vão servir para alguma coisa? É uma linguagem mais simples. E o profeta Ezequiel, cheio de Deus, vai dizer: Senhor Deus, Tu sabes. Eu sei que para mim, conjecturando, não tem o texto. Eu sei que para mim não tem jeito nenhum. Eu sei que para mim já acabou. Eu sei que para mim isso aqui não serve mais de nada. Mas eu sei que Tu pode ressuscitar. Eu sei que Tu pode fazer um milagre acontecer. Porque para Ti nada é impossível. Então eu creio que o Senhor vai ressuscitar esses ossos. E o Senhor fala para ele: ó filho do homem, profetiza. Profetiza em meio a esse vale. Profetiza em meio a essa situação. Profetizar em meio à abundância é maravilhoso. É bom demais. Mas profetizar no meio de um vale que não tem vida, não tem mais situação de reviver, aí que é o difícil. E o Senhor chega para o profeta Ezequiel e começa a dizer: só profetiza, porque o resto eu cuido de tudo. E quando o profeta Ezequiel começa a profetizar, a Bíblia vai dizer que começa a ouvir um ruído, um barulho de ossos se juntando nos seus ossos. O que eu acho interessante nessa manhã
E eu quero dizer algo para você que veio quentinho. Quero dizer para você, enquanto você está aqui profetizando nesta manhã, Deus ele começa a colocar tudo no lugar. Enquanto você está aqui nessa manhã profetizando, começa a escutar o barulho de Deus colocando tudo no lugar. Deus vai colocar tudo no lugar que estava fora do seu lugar, porque Deus é assim. Enquanto você está aqui profetizando, Deus começa a fazer um milagre, Deus começa a realizar, porque o texto vai dizer, enquanto o profeta Ezequiel profetizava, não foi depois de muito tempo, foi enquanto, ou seja, no mesmo instante, ele estava profetizando e os ossos começaram a se juntar, ou seja, nessa manhã, quando você começar a profetizar na sua casa, quando você começar a adorar, Deus vai começar a colocar tudo no lugar, no mesmo instante. Enquanto você adora na sua casa, Deus começa a encaixar o seu devido osso no seu osso. E o texto vai ser categórico em dizer que o osso da perna não foi para a cabeça, foi o osso e de cada lugar foi para o seu lugar. O osso da coxa foi para o seu lugar, o osso do braço para o seu devido lugar, porque Deus é assim, quando Ele faz tudo perfeito, não tem... Quando Deus ele faz tudo perfeito e coloca no seu lugar, coloca tudo certinho, coloca tudo perfeito, porque com Deus não há dificuldade e com Deus ele não há imperfeição, ele faz tudo perfeito. E nessa manhã eu creio que Deus ele começa a colocar na sua casa aquilo que estava fora do lugar, ele começa a colocar no lugar, ele começa a encaixar o seu osso no seu devido lugar, porque Deus ele faz as coisas tudo perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Ezequiel começa a profetizar, começa agora a profetizar no meio do vale. Enquanto o texto vai dizer, enquanto ele profetizava, houve um barulho, houve um ruído. Cada osso começou a se encaixar no seu devido lugar, no seu devido situação, no seu devido corpo, naquela ocasião. E quando ele começou a profetizar, como eu falei, barulho, houve um ruído. Depois disso, a Bíblia vai dizer que ele começa a profetizar mais uma vez. E aqueles ossos começam a se juntar, começam a encaixar no seu devido lugar. E quando aqueles ossos ali se encaixam no seu devido lugar, a Bíblia vai dizer que eles começam agora a crescer pele, começa a crescer tendões, começa a crescer ali todo o seu devido cartilagem, começa a crescer ali sua pele. E só faltava o Espírito entrar neles. A Bíblia vai dizer que começou a crescer todas essas coisas que eu falei para vocês. E quando ele começou a profetizar, começou a ficar em pé. E quando ele começou a olhar, ele começou a ver crescendo tendões, começou a ver crescendo a pele, começou vendo crescendo ali toda a estrutura óssea daquele ossos. E o que eu acho interessante dessa parte é que Deus, quando Ele faz, Ele não precisa da ótica humana. Quando Deus Ele faz, Ele não precisa pedir ajuda a ninguém. Quando Deus Ele faz, está feito e acabou. Porque Deus Ele não pede opinião humana. Quando Deus Ele faz, está feito e ninguém pode impedir o agir de Deus. O texto vai dizer, amados, que quando os tendões começou a crescer, a pele também começou a crescer. Mas faltava algo, faltava o Espírito. E Deus ele chega para o profeta
Ezequiel e começa a dizer: profeta, começa a profetizar dizendo: vento dos quatro cantos, sopra sobre esses corpos para que eles vivam. Sopre agora para esses corpos, para que haja vida nele, porque já tinha crescido pele, já tinha crescido tendões, já tinha crescido nervo. A Bíblia vai dizer que eram numerosos, dava para se formar um grande exército, mas faltava algo, faltava o sopro de vida, para que aqueles ossos começassem a reviver, começasse agora a criar vida. E o Senhor fala para ele: ó filho do homem, comece agora a profetizar dizendo: vento dos quatro cantos, comece a soprar nesses corpos para que ele viva. E quando ele começou a profetizar, a Bíblia vai dizer que Deus fala para ele, dizendo: profetize isso que eu falei para você. E quando ele profetiza, o vento da parte de Deus começa a soprar naqueles corpos e eles têm vida. A situação do povo de Judá era uma situação difícil. Era uma situação a qual estava que nem ossos sequíssimos. Para ele não havia mais esperança. Para o povo de Judá não haveria mais uma esperança futura. Para eles já iria acabar ali e não haveria mais jeito para ele. Eles não sabiam que um Deus tão grande que iria realizar, iria transformar aquela situação de morte, aquela situação que para eles não tinha mais jeito, iria transformar aquela situação que para eles não haveria mais como ser transformada. Mas Deus, na sua infinita e maravilhosa bondade, chega para o profeta, dizendo para ele que haveria uma esperança futura. Esperança essa que não era no homem, esperança essa que não era na riqueza, esperança essa que não era nos bens materiais, mas uma esperança que estava no Deus Todo-Poderoso. Esperança essa a qual nem riqueza alguma pode comprar, riqueza nenhuma pode comprar essa esperança. Esperança essa que nós só encontramos em Jesus. Esperança essa que nós só encontramos no Deus Todo-Poderoso. Esperança essa que há para a sua vida, porque muitos podem dizer para você que não tem mais jeito essa situação que você está vivendo. Muitos podem dizer para você na sua casa, no seu lar, que você não tem mais jeito, que você é um caso perdido, que para você irá morrer desse jeito. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada, com o cheiro das águas, ela vai voltar a crescer e vai voltar a crescer e frutificar na presença do Senhor. Ainda há esperança para a sua vida, amados. Ainda há esperança para a situação que você está vivendo até hoje. A esperança é no Deus Todo-Poderoso. E o Senhor começa a dizer para Ezequiel: Ezequiel, olha, o seguinte, profetiza, filho do homem, diga-lhes, profetiza. E ele começa a profetizar. E o exército puseram de pé. A Bíblia vai dizer que era um exército enorme, de modo tal que nós podemos ver que dava para montar um grande exército. Exército esse escolhido por Deus. E ele começa a dizer no versículo 11, a qual nós lemos: ó, esses ossos são todos vocês, ó casa de Israel. Vocês dizem que não há esperança. Vocês dizem que nossa esperança foi exterminada, ou seja, a nossa esperança foi acabada, foi aniquilada.
Não tem mais jeito para essa situação. Nós não vamos ver mais aquela alegria que nós vivemos no deserto, quando o Senhor estava conosco. Nós não vamos ter mais aquela alegria de adorar o Senhor como antes. Para nós não tem mais jeito. Esse cativeiro é para a nossa morte. Esse vale que nós estamos passando é para a nossa morte. Não tem mais jeito. Eles diziam. Mas o Senhor, através do profeta Ezequiel, estava trazendo uma esperança verdadeira. Esperança essa que não é alicerçada em meio à situação difícil. Esperança essa que não é acreditada em situações adversas, em situações a qual para você pode dizer que não tem mais jeito, que para você pode dizer que não há mais esperança futura. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que ainda há esperança para você, ainda há esperança para essa situação que você está vivendo. O povo de Israel disse que não tinha mais jeito para eles. O povo de Israel disse que acabou-se, estavam exterminados da presença de Deus. Mas Deus estava dizendo para o povo de Israel que haveria uma esperança futura para cada um deles. Esperança essa que só era acreditada para quem estava alicerçado no Deus verdadeiro. Mas ele começa a profetizar dizendo: olha, haverá uma esperança futura para cada um de vocês. Vocês dizem que estão como túmulo, mas Deus disse que iria levantar até da sepultura. Quem sabe nessa manhã você esteja vivendo que nem o povo de Israel, Judá, especificamente falando. Uma situação que para você pode ver com a ótica humana, que não tem mais jeito, não tem mais volta, que para você pode ser é o fim da minha trajetória, é o fim da minha caminhada. Mas eu quero dizer para você, há uma esperança. A Bíblia vai dizer: enquanto há vida, há esperança. Então, se você tem vida, há esperança ainda para a situação que você está passando hoje. Essa situação que para você é como um vale, que não tem mais como reviver, não tem mais como acreditar em nada. Eu vim trazer para você uma esperança verdadeira. Esperança essa que não está alicerçada em meio a situações, Esperança essa que não está alicerçada em bens materiais, como eu falei. Esperança essa que não está alicerçada em meio a um contexto que você está vivendo. Mas é uma esperança verdadeira que só encontra num Deus Todo-Poderoso. Ainda há esperança porque Jesus, Ele está conosco. Ainda há esperança porque Deus, Ele está vendo o que você está passando nessa manhã. Há esperança porque Deus, Ele irá ressuscitar aquilo que estava morto. E o Senhor vai dizer para o profeta Ezequiel, nos últimos versículos, dizendo: para eles, a situação era de mortos. A situação não tinha mais reversão, não tinha mais como fazer nada. E o Senhor disse que iria arrancar ele do túmulo, iria tirar ele da situação que ele estava vivendo, iria ressuscitar o sonho que um dia o inimigo tirou do coração deles. Deus iria ressuscitar os sonhos, a qual que para eles não tinha mais jeito por causa da situação. Como eu falei, a situação de cativeiro é uma situação difícil, uma situação onde estava em terra estranha, onde estava em uma terra que não conhecia, passando dificuldade. Mas Deus lhe disse que haveria uma esperança para cada um deles. Esperança essa que só iria acontecer se dependesse deles, se acreditasse no Deus que criou os céus e a terra. E o Senhor fala para o profeta Ezequiel, dizendo
que abriria os túmulos e iria fazer o povo sair. A Bíblia vai dizer que Deus iria colocar o Espírito dele, ou seja, o Espírito com E maiúsculo. O Espírito Santo iria habitar com aqueles povos. O Espírito da parte do Senhor iria habitar e eles ficariam alegres perante a presença de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã que a esperança para a situação que você está vivendo. Eu não sei a situação que você está passando até hoje. Eu não sei se é a situação de vale. Eu não sei se é a situação de deserto. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança para a situação que você está vivendo. O mundo pode até dizer que para você é um caso perdido, que você não vai conseguir sair desses vícios, não vai conseguir sair dessa situação que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que a esperança que você está acreditando é uma esperança futura, a qual Deus ele prometeu para cada um de nós, aonde nós iríamos morar com Ele no céu, aonde Ele foi preparar lugar para cada um de nós. E eu quero dizer para você nessa manhã, em meio à situação que você está passando, em meio a esse vale que para você pode ser irreversível, eu quero dizer para você que em meio a esse vale, Deus ele começa a passear contigo, Ele começa a dar vitória, começa a fazer um reboliço nesse vale. Esse vale não vai ser o mesmo, porque Deus ele vai entrar com providência no meio desse vale. Você que está nessa manhã pedindo uma resposta da parte de Deus, espera mais um pouco, porque esse vale irá passar e você vai ver uma esperança futura. Esperança essa que só encontra em Jesus de Nazaré. Você pode estar passando até pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor disse para você que não terá mal algum, porque o Senhor ele está contigo. Então nessa manhã que você possa acreditar e confiar que em meio ao vale Deus ele trabalha, em meio ao vale Ele está contigo, em meio ao deserto Ele está contigo, porque a última palavra ainda é de Deus. E você nessa manhã que não entregou ainda a sua vida a Jesus, entrega o caminho a Ele, confia nele, porque em tudo Ele irá fazer. Você que quer entregar a sua vida, mudar totalmente de rumo, mudar essa situação de ossos secos, entrega o caminho a Ele nessa manhã. Ele está te chamando para um verdadeiro encontro nessa manhã. Escreve no chat: eu aceito, eu volto para Ele. Escreve, porque nós iremos orar por ti nessa manhã. O vale que você está passando não é para a morte, mas o vale é para o aprendizado. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus ele quer mudar a situação de ossos secos. Deus ele quer mudar a situação a qual você está vivendo até hoje. Tudo isso está passando por causa que Deus ele quer ter um encontro verdadeiro contigo. Escreve nessa manhã: eu aceito, eu volto para Jesus, porque nós iremos orar por ti nessa manhã, porque ainda há esperança para ti, ainda há esperança para a situação que você está vivendo. Para você não tem mais jeito, para você pode ser o fim, mas Deus está dizendo essa manhã: ainda há esperança para você. Escreve: eu aceito, porque Deus está fazendo algo tremendo nessa manhã. A primeira vida já começa a aceitar Jesus, a primeira vida já começa a tomar uma decisão verdadeira, uma esperança que o homem não pode comprar. Esperança essa que nós só encontramos em Jesus, a esperança verdadeira, esperança essa que nós iremos alcançar pela salvação em Cristo Jesus. Aonde está a segunda vida que começa a entregar a sua vida a Ele? A segunda vida já começa a chegar. Deus ele começa a fazer algo grande nessa manhã,
porque há no céu grande festa. A Bíblia vai dizer que há no céu festa por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessita do arrependimento. Então a festa no céu, a festa no céu nessa manhã, porque a segunda vida já começa a entregar o caminho para ele, porque a esperança para a sua situação